pessoas queridas, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Que bom ter aqui a sua companhia. Hoje nós vamos retomar, depois de uma longa pausa, os estudos aqui do Evangelho do Senhor Jesus escritos por Mateus. E nós vamos retomar exatamente de onde paramos, em Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Nessa videoaula, nós vamos ver aqui Mateus relatando pelo menos mais 6 parábolas contadas por Jesus. Do verso 24 ao verso 30, nós vamos ver aqui a parábola do joio. Depois nós vamos ter logo a seguir, do 31 ao 32, a parábola do grão de mostarda. No verso 33, uma pequena parábola, que é a parábola do fermento. Depois mais 2 versículos, 34 e 35, falando sobre o uso das parábolas, né? A explicação da parábola do joio logo a seguir, e a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede, e vamos finalizar sobre coisas novas e coisas velhas. Este capítulo 13 ele é um capítulo um tanto extenso, ele tem aí 58 versículos, e nós vamos então agora concluir os estudos deste capítulo, seguindo a partir do versículo 24. Só que antes de começar, eu quero aqui fazer um convite a você que ainda não é um inscrito aqui do canal. Quero te convidar a fazer aqui a tua inscrição. Junte-se a nós, vamos caminhar juntos. Será um prazer, será muito bom ter aqui a sua companhia. Não esqueça de ativar aí o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E também na descrição eu vou deixar para você o endereço para que você possa seguir o Peregrino também nas demais mídias sociais. Vamos fazer aqui uma oração? Me acompanhe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado, Paizinho, pela oportunidade de podermos estudar mais um texto da Tua Palavra. Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, nos dando, ó Pai, sabedoria, discernimento, para que nós possamos conectar ao trono da Tua graça e compreender melhor os mistérios da Tua Sagrada Escritura. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti por tudo. Amém. Amém, queridos. Vamos então fazer a leitura do nosso primeiro texto, Mateus 13, do 24 ao 30. Olha só o que diz aqui o texto bíblico. E Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e o semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em campo? Então de onde vem o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que ele cresçam juntos até a colheita. Então eu direi aos encarregados da colheita que juntem primeiro o joio e o amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém, queridos? Não é tão complexa assim essa parábola de você compreender, mas Jesus então resolveu explicar ela aos seus discípulos. Vamos dar um pulo aos versículos 36 ao 43, onde Mateus traz a explicação de Jesus acerca desta parábola. Olha lá o que diz o texto bíblico. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem.
O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém, queridos? Olha, Jesus aqui então, novamente, ele recorre a um recurso de um exemplo bastante prático para os judeus daquela época, o uso da agricultura. E então ele fala de um semeador diligente que foi ao campo semear, lançando sementes, no caso trigo, sementes boas, sementes puras no campo. E aqui neste caso, como ele disse, o campo é o mundo e a boa semente são os cristãos, cristãos verdadeiros, os filhos do rei. E o semeador aí é Jesus Cristo. E aí nós vimos que depois dele ter semeado, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deste semeador e lançou sementes de joio no meio do trigo. Neste caso, Jesus disse que o inimigo deste semeador é o diabo. E o joio são aquelas pessoas incrédulas, os falsos convertidos que muitas das vezes estão lotando as nossas igrejas. O fato é, queridos, que o joio, considerado aí uma erva daninha, ele é quase indistinguível do trigo. Antes da colheita é praticamente impossível você distingui-lo do trigo. Só que os servos do semeador então foram até o seu senhor e perguntaram para ele: por acaso o senhor lançou sementes de joio na colheita, lá no campo? O senhor não só plantou coisas boas? E aí foi quando ele disse que foi o inimigo que fez isso. Portanto, queridos, nós precisamos aqui entender que tanto o joio quanto o trigo, eles estavam crescendo juntos, na mesma seara. E aí os funcionários do semeador perguntaram: então vamos lá e vamos arrancar os joios, e deixar somente os trigos, para que eles não venham a prejudicar o crescimento do trigo. Mas aí então ele respondeu: não é possível separar neste momento o joio, porque se você for arrancar o joio, você também poderá arrancar o trigo. E qual foi a decisão que o dono da plantação teve? Vamos deixá-los crescer juntos até o dia da colheita. E aí sim, na colheita, eles serão separados pelos funcionários do semeador. Queridos, os mistérios que aqui Jesus nos ensina, ele é o seguinte: só Jesus sabe quem é o joio e só Jesus sabe quem é o trigo no meio da sua seara. Os filhos de Deus, eles são trigo, desde a plantação no reino de Deus. Agora, ele não é semelhante ao joio. O joio, ele é sempre joio. Ele nasceu e foi plantado, e nasceu e vai crescer joio. Um dia, Deus vai separar o joio do trigo. Este encontro com Deus, queridos, ele poderá ser quando essa pessoa ela é chamada a se apresentar diante de Deus, ou então na segunda vinda de Jesus. O que você e eu precisamos entender é que não somos nós que devemos limpar a seara de Jesus. É Ele quem vai se encarregar de fazer isso. Aquele que é joio, ele não permanece. Seja agora ou no final, ele vai ser extirpado do meio da plantação. Amém? A seguir nós temos do verso 31 e 32 a parábola da semente de mostarda. E olha só o que diz aqui então
o texto bíblico. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Amém? Queridos, o grão de mostarda, ele é plantado ou ele é inserido no solo como a menor de todas as sementes. Se você for aí na internet, dar um Google, como costuma dizer, e pesquisar, você vai ver que ele é muito pequenininha, né? Mas apesar de ser a menor das sementes, ela cresce do solo, se transformando numa das maiores plantas. E ela acolhe todos os tipos de aves, assim como o reino de Deus acolhe todas as nações. O início do reino foi pequenininho, começou ali com Jesus. E aí foi crescendo, 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 e hoje quando você olha para a Igreja de Cristo, ela já tem proporções inimagináveis. E a tendência é que ela continue assim, se expandindo, de maneira tal que um dia todos já terão ouvido falar sobre Cristo Jesus. Amém? Jesus continua falando sobre mais uma parábola. Em apenas um versículo ele traz a parábola do fermento. Vamos ler aqui o versículo 33, que diz o seguinte: E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Uau! Jesus aqui então usa essa parábola para dizer e chamar a atenção do poder transformador de um fermento. A chegada do reino de Deus na vida de uma pessoa, ela gera transformação, ela gera mudança de vida. E é com base nisso que nós podemos tirar desta parábola algumas lições. Primeira, ninguém tem um encontro com Jesus e permanece como está. Certa vez, a gente olha lá na primeira carta ao Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, nós vamos ver que a vida de um cristão, ela pode ser dividida praticamente em duas partes: antes de Cristo e após o seu encontro com Jesus. Outra coisa que nós podemos aprender aqui também é que a transformação na vida de um cristão, assim como a ação de um fermento, ela acontece de dentro para fora, queridos. O evangelho muda primeiro o nosso coração, muda a nossa mente, e aí depois ele vai mudando e transformando a nossa conduta. Cuidado com aquelas pessoas que têm apenas estereótipo de crente, mas por dentro, como disse o Senhor Jesus aos fariseus, são como sepulcros caiados, porque são bonitos por fora, mas fétidos por dentro. E aqui, aquilo que nós podemos entender na terceira lição dessa parábola é que aquilo que o Evangelho faz em nós, ele é real. A transformação, ela é real e ela acontece de uma forma invisível, porque ninguém consegue entender, mas vai crescendo e se transforma em algo visível. Na maioria das vezes o reino ele vai sendo implementado dentro do nosso coração de uma forma muito singela, muito imperceptível aos olhos humanos, mas de repente essa pessoa está totalmente transformada e os resultados dessa transformação que o Evangelho fez, eles são totalmente perceptíveis. Amém? Bom, e aí nós temos versos 34 e 35 falando a respeito de Jesus dizendo que as parábolas cumprem uma profecia. Ele cita que Jesus falou aqui, olha o que diz o texto bíblico: Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas e nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Para quê? Cumprindo assim o que fora dito pelo profeta, aonde lá está escrito: abrirei a minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então cumpria-se aí profecias também acerca do Messias. E a parábola do tesouro escondido é a que vem a seguir no verso 44. Olha só o que diz aqui o texto bíblico: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo
E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. E há algumas coisas que nós podemos extrair e aprender com esta parábola. Primeira, a descoberta. Este homem encontra um tesouro extremamente precioso, Jesus. Ele é o Espírito Santo, querido, que nos conduz a este encontro, ao encontro nosso com o Senhor Jesus. Nós por si só não conseguiríamos achá-lo. É por isso que a palavra nos ensina que é o Espírito Santo quem vem na frente preparando o nosso coração, aquilo que nós chamamos da graça preveniente de Deus, que vai nos preparando para termos essa descoberta, esse encontro com o Senhor Jesus. A hora que o homem encontra aquele tesouro, aí vem o prazer. A hora que a gente encontra Jesus, quem acha Jesus encontra a verdadeira alegria, a verdadeira e a plena felicidade. E aí, por fim, a decisão que nós temos que tomar. Aquele homem, como disse a parábola, foi lá e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. E é necessário, queridos, da mesma forma que nós renunciemos a todas as coisas, abrindo mão de tudo aquilo que nós temos para podermos nos dedicar de mente, coração e alma ao Senhor Jesus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tudo é dele, por ele e para ele. E a partir do momento que você entende isso, todas as coisas aqui nessa terra passam a ter um significado irrelevante quando comparado ao Senhor Jesus. Amém? Versos 45 e 46, nós temos mais uma parábola, a parábola da pérola. Olha o que diz aqui o texto bíblico. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Olha que semelhança com a parábola anterior. Parece que há sempre aí um conjunto de três coisas importantes nessas parábolas. E nós vamos ver aqui mais três coisas a respeito dessa parábola que eu quero pontuar para você. Aqui Jesus compara o reino de Deus a uma pérola de grande valor. O seu valor, queridos, ele é inestimável e a sua beleza é única, ela é incomparável. E aí nós temos o exemplo de um negociante, que é uma pessoa que procura ou deseja encontrar essa pérola. E essa pérola tem para ele um sentido e um valor muito grande para a sua vida. Jesus, queridos, ele é essa pérola. E então, quando esse homem consegue comprar essa pérola, ele a faz renunciando, como eu disse no texto anterior, a tudo aquilo que ele tinha. Ele deixou tudo para trás para ter o Senhor Jesus. Amém? Do verso 47 ao 51, Jesus contou mais uma parábola, agora a parábola da rede de pesca. E olha só o que diz aqui o texto bíblico. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. Quando está cheia, os pescadores puxam-na para a praia, então assentam, juntam os peixes bons em um cesto, mas jogam fora os ruins. E assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus, vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam os discípulos. Queridos, quando nós pregamos o Evangelho de Jesus, esse vídeo, por exemplo, aqui, ele vai ser ouvido por diversas pessoas que já conheceram ao Senhor Jesus, outros que ainda não. Então, são como sementes, é como a rede que está sendo lançada. E aí, nós vamos pegar toda a sorte de pessoas. E aí, é como a rede de arrasto, que você traz todo tipo de peixe. E nós vimos aqui, no meio da igreja também não é diferente não, você faz da mesma forma, quando você prega ali tem todo tipo de gente que vem, que é lançada a rede e vem junto com ela. E nós vimos que na segunda vinda de Jesus haverá separação. Nós falamos anteriormente da parábola do joio e do trigo, e aqui, mais uma vez, Jesus está falando que os seus anjos irão separar os peixes bons dos peixes ruins. E aí ele deixa categoricamente frisado que aqueles ruins, assim como o joio, também serão lançados no fogo que não se apaga. É o inferno.
é um fogo para todo sempre. Enquanto alguns estarão com Cristo Jesus reinando eternamente, outros estarão queimando eternamente. Amém? Bom, e aí nós temos os mestres da lei do reino, aonde fala aí o verso 52. Apenas para você poder entender, nós vamos fazer um comentário sobre ele no final. Jesus diz o seguinte: e ele lhes disse, por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Já vamos falar no final. Jesus, ele, seguindo aqui, vai para Nazaré, e lá você vai ver que ele foi rejeitado. Versos 53 ao 58. Tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos. Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Bom, queridos, conforme nós lemos no verso 51, eu disse que comentaria, Jesus perguntou aos seus discípulos se eles haviam entendido as parábolas. E eles responderam que sim. O que, na verdade, Jesus está querendo saber é se eles haviam entendido a aplicação prática do ensino das parábolas. Nós precisamos ouvir, queridos, aquilo que Jesus está nos ensinando. Nós precisamos entender aquilo que ele disse, mas, sobretudo, nós precisamos praticar os seus ensinamentos. Outra coisa que fica claro aqui para nós no verso 52 é que, enquanto os súditos do reino de Deus, nós devemos ser capazes de compartilhar o tesouro e o evangelho para as outras pessoas. Você tem feito isso? Você tem falado de Jesus aonde você trabalha, na rua onde você mora, para os seus vizinhos, para os seus familiares? É evidente que, conforme nós lemos aqui nos versos 53 e 54, os ensinos de Jesus, o evangelho pregado às pessoas, ele irá gerar diversas reações. Nem todos aceitarão. Alguns sequer irão querer parar para ouvir a mensagem. No entanto, por outro lado, outros sim, haverão aqueles que estão sedentos por ouvir uma palavra de esperança, uma mensagem de refrigério para a sua alma. Portanto, nós não podemos nos desanimar e nem deixar-se levar por aqueles que simplesmente estão relutantes em ouvir, mas devemos nos concentrar naqueles que estão sedentos por ouvir. Quanto mais você fala da palavra de Deus, mais você vai ver que existem pessoas precisando ouvi-la. Portanto, queridos, nós não podemos deixar de pregar. E entenda que, como Jesus disse mesmo, na sua própria cidade, ele foi rejeitado pela incredulidade daquele povo. Portanto, não se espante com a incredulidade de muitos acerca de Jesus, mas foque naqueles que estão sedentos e dispostos a ouvir e a recebê-lo. Amém? O que você aprendeu com esse estudo bíblico? Olha, foram vários versículos, várias parábolas. Eu quero aqui fazer uma recapitulação com você a respeito do que nós vimos nessa videoaula. Nós aprendemos que nós não devemos julgar quem é o joio, quem é o trigo entre o povo de Deus. Por quê? Porque isso vai ser feito por Deus, através dos seus anjos, com Jesus, vai separar na colheita final quem é o joio e quem é o trigo. Nós aprendemos que todas as pessoas também são importantes para o reino de Deus. Portanto, nós não devemos nos preocupar para quem nós estamos pregando, simplesmente devemos pregar. Aprendemos que existem crentes falsos e também crentes verdadeiros. E eles, muitas das vezes, queridos, caminham lado a lado conosco. Portanto, você tem que ter discernimento. Porque aquela pessoa que pode estar te dando um conselho dentro da igreja, na verdade, ela não está inspirada por Deus. Na verdade, ela pode estar te levando exatamente para o caminho oposto da onde você deveria ir.
Portanto, é muito importante que você seja uma pessoa de fé e que você busque entender e compreender na palavra aquilo que você está ouvindo, para que você não venha a ser vítima de qualquer tipo de pessoa que esteja te conduzindo por um caminho errado. Aprendemos que a chegada do reino de Deus produz transformação na vida das pessoas e que essa transformação, ela acontece aonde? De dentro para fora. E nós aprendemos que Jesus, queridos, ele é o tesouro mais valioso que se pode ter. E quem o encontra, esse tem a verdadeira alegria. E por fim, nós podemos dizer também que nós aprendemos que devemos pregar o evangelho a todas as pessoas sem distinção. E que na segunda vinda do Senhor Jesus, ele vai se encarregar de separar os falsos dos verdadeiros cristãos. Amém? Que Deus abençoe o seu dia poderosamente. Obrigado por você ficar comigo aqui até o final. E olha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você não tenha feito a sua inscrição. Vamos caminhar juntos. Se Deus quiser, em breve voltaremos com Mateus capítulo 14. Deus abençoe você.